Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do Mirai Responde. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E se ainda não me segue no Instagram, deixa o link aqui na descrição para que você possa encaminhar as suas perguntas. E começando aqui pela primeira pergunta, o T do BEST é furada? Como vocês sabem, o Barsi criou um acrônimo chamado BEST, BESST, B de bancos, E de energia, S de seguros e saneamento, 2 S's, e o T de telecomunicações. Ele está dizendo, esse T das telecomunicações não tem nada de setor perene? Olha, na verdade é que você precisa entender que esse BEST não é composto apenas de setores perenes, no sentido de ser um setor anticíclico, que não sofre com ciclos econômicos. Porque dentro do E temos energia, e energia, você pode entrar aqui em energia petróleo, que é uma commodity, logo é cíclica. Então cuidado para não entender que setor perene desse acrônimo, todos eles são anticíclicos. Isso não é verdade. Mas em relação ao setor de telecomunicações, eu não digo que seja uma furada, mas eu digo que ele não seja tão interessante assim. Você vai perceber que todos que falam do BEST, nenhum deles possui ali ações de telecomunicações, talvez um pouquinho de Vivo e só. O Barsi mesmo tomou ferro no passado com o Oi, em que ele comprou o Oi simplesmente pelos dividendos e acabou perdendo dinheiro. Vamos pegar aqui o caso de Vivo, que é a maior do país. Vamos olhar aqui para o indicador CAGR dos lucros dos últimos 5 anos. Não houve crescimento. E o crescimento de receitas? Muito baixo, 2,97%. Por quê? Nós sabemos o quão difícil é essas empresas conseguirem reajustar as suas tarifas. Se uma tarifa de internet é reajustada, o cliente simplesmente busca outra empresa. E não é incomum você ouvir aquelas histórias de que, eu acabei pechinchando e consegui 50% de desconto nas minhas tarifas. Então, muito embora você tenha uma certa previsibilidade nas receitas, elas não crescem. Então, é uma empresa que fica estagnada. Veja só a evolução do lucro líquido da Vivo. Em 2018, 8,93 bilhões. Caiu para 5, caiu para 4, aí subiu para 6, caiu para 4. Ou seja, esse tipo de empresa fará com que a sua carteira fique estagnada, inclusive perca do Ibovespa. Veja que isso aconteceu nos últimos 10 anos. Por isso, eu não vejo como um setor atrativo. A melhor empresa do setor não entrega um retorno satisfatório atualmente. Ela já foi boa no passado, não é mais hoje. Por isso, nesse BEST, eu deixaria de fora completamente telecomunicações. E a TIM nem se fala, a TIM é uma empresa muito ruim. Deixa eu pegar aqui a TIM para vocês. Crescimento dos lucros também negativo. Portanto, eu esqueceria o setor de telecomunicações, que inclusive tem se tornado cada vez mais competitivo, reduzindo-se barreira de entrada, fazendo com que fique cada vez mais difícil mesmo essas empresas crescerem. Acredita que a taxação dos dividendos e o fim dos juros sobre capital próprio vai inviabilizar o método Barsi? Uma excelente pergunta, porque nós sabemos que o método do Barsi e do Bazin é um método que segue a estratégia do dividend investing, ou seja, comprar boas empresas que paguem bons dividendos. E para pagar bons dividendos, você tem que pagar um bom preço, porque o quanto você receberá de dividendo será proporcional ao preço que você paga. Porque existem empresas de dividendos, como é o caso da Ambev, que já tem um payout de 80%, mas que não consegue dar um retorno satisfatório em dividendos porque a empresa negocia múltiplos mais altos. Por isso, a necessidade de se importar muito mais com o preço nessa estratégia de dividendo. Mas respondendo à pergunta do nosso seguidor, será que seria o caso de inviabilização completa dessa estratégia? Olha, eu não vejo dessa forma, exceto se as empresas abandonarem completamente os dividendos e passarem a pagar apenas o mínimo legal de 25%, ou o mínimo estatutário, que inclusive pode ser menor do que o que está na lei, o estatuto pode prever de forma diversa, e as empresas então passarem a fazer apenas recompra de ações, apenas recompra, e remunerarem preponderantemente dessa forma, como ocorre nos Estados Unidos. Dessa forma, você dificilmente verá esses dividend yields de 10% que nós temos aqui no Brasil. Eles cairão consideravelmente para 5%, 4%, algo que, por exemplo, hoje o Banco Itaú paga. Aí irá depender como as empresas irão se posicionar nesse sentido, se elas entenderão que será mais interessante fazer recompras. É claro que o número de recompras vai aumentar, porque o que vai acontecer na prática? Os acionistas serão tributados. Para evitar que os meus acionistas, isso a empresa falando, sejam tributados, vamos fazer recompras.
e depois cancelar as ações. É uma forma de preservar o patrimônio do acionista, porque de nada adianta entrar dinheiro na sua conta num grande volume, sendo que 15% ficará para o governo. Isso só vai fazer sentido se o governo de fato realizar uma compensação lá no balanço das empresas, diminuindo a sua carga tributária. Mas isso até agora ninguém falou a respeito disso. Acho bastante improvável porque o governo precisa controlar o déficit primário e para isso precisa aumentar a arrecadação. Então dificilmente haverá ali uma medida compensatória no balanço das empresas. Então não vai inviabilizar no primeiro momento, exceto se a esmagadora maioria das empresas passar a abandonar os dividendos e a adotar a recompra de ações como forma preponderante de remuneração dos acionistas, o que ainda é incerto, seguindo o mesmo caminho dos Estados Unidos, onde sim é inviável a estratégia de dividendos porque lá o seu retorno é muito baixo. No final das contas, você deve focar muito mais na qualidade de uma empresa, o quanto ela é capaz de gerar de receita e de lucro, do que o que ela é capaz de gerar de dividendo. Porque estamos percebendo como os dividendos podem ser frágeis caso haja uma tributação pesada aqui no país. Mas ainda, o que nos resta é continuar com a estratégia, porque já tentaram várias vezes fazer a tributação dos dividendos e a extinção do JCP e nunca conseguiram porque realmente há muita resistência por toda a sociedade e por aqueles que financiam os parlamentares. Então, por enquanto, vamos aguardar. Vale a pena comprar uma ação na DataX? Por que ele está perguntando isso? Porque na DataX ocorre ali uma queda na ação. Por que ocorre essa queda na ação? Porque a data em que o valor do dividendo que será pago pela empresa está sendo retirado da cotação. Isso é feito pela própria B3. Claro que no meio do pregão a ação pode voltar. Isso não é garantido, isso só pode acontecer de acordo com a lei da oferta e da demanda. Mas o valor é retirado da cotação inicialmente no pregão. Por quê? Porque a empresa está esvaziando parte do seu caixa para pagar os seus acionistas. E o caixa integra o valor da empresa. Então você está reduzindo o valor da empresa naquele momento. Então nada mais justo que ocorra esse ajuste contábil. Mas e aí? Será que vale a pena comprar com esse desconto na cotação, na DataX, a ação? Sabedor de que você não receberá o dividendo, porque na DataX você não receberá esse dividendo mais, pode fazer sentido se você conseguir comprar ali com uma queda no começo do pregão, já que você queria comprar essa ação e se você confia nessa ação para longo prazo e se ainda tem boas perspectivas de que ela venha gerar mais caixa e mais dividendo. Do contrário, não faz sentido simplesmente por ser a DataX. Mas sim, se é uma empresa que você já estava querendo comprar mais, tem boas perspectivas de crescimento, inclusive de geração de caixa e novos dividendos, aí faz sentido, porque eventualmente o que pode acontecer de no próximo pregão, nos próximos pregões, a ação subir novamente e aí você perdeu aquela oportunidade de comprar. Então sim, mas sabedor de que você não receberá o dividendo. Quais corretoras você já usou? Poderia falar sobre as vantagens e desvantagens? Posso sim. Eu já utilizei a corretora Clear, antiga Easy Invest, já usei a corretora Toro, Rico, XP e também o BTG. Já cheguei a usar um pouquinho a Modal também, não gostei muito, mas a verdade é que não existe a melhor corretora em absoluto. Existe aquela corretora que funciona para você. Depende do serviço que você precisa. Mas vamos lá. Começando pela corretora Clear, qual seria a desvantagem que eu vislumbro na corretora Clear? É o fato de que você não tem opções de renda fixa. Você só tem tesouro direto. Então, se você precisa alocar parte dos seus recursos em renda fixa e quer consolidar isso em apenas uma corretora, a Clear não possui esse serviço, que é uma corretora mais voltada para traders, então pode te estimular também a fazer trade. Então essa seria uma desvantagem da Clear que eu considero. Ainda, a Clear não possui assessor de investimento. Caso você precise de assessor de investimento apenas para o seu operacional e para tirar dúvidas, a Clear não vai ter isso. Porque para seguir recomendações, o assessor de investimento não é uma boa ideia. Temos a Nuinvest, que acaba tendo um home broker muito ruim. Não raro você encaminha ordens de compra e venda e nunca dá certo. Já passei muita raiva com aquele home broker. Então esse é o principal ponto negativo da Nuinvest. Corretora Rico, eu considero negativo aquela demora no sentido de ajustar o preço médio da ação. Enquanto a Clear ajusta o preço médio após você fazer uma compra ou uma venda na hora, o que acontece com a Rico? Demora um dia para ajustar esse preço médio, exceto se você estiver dentro do home broker. Então eu considero isso ruim na Rico. Por outro lado, a Rico é melhor que a Clear por ter diversas opções de investimento, incluindo renda fixa e até fundos ali de renda fixa
simples para você colocar, por exemplo, a sua reserva de emergência, se for o caso. Corretora Toro, não gosto daquele home broker, não me agrada. Já sofri com alguns problemas de instabilidade da Corretora Toro, que hoje é do Santander, por isso não gosto. Não raro você não conseguiu executar uma ordem de compra e venda porque é instável aquele home broker, então eu fico de fora. A Modal acabei usando muito pouco, mas tem a corretagem, não vi grandes vantagens dentro da Modal, por isso parei de utilizar. A primeira corretora que eu utilizei foi a XP. Acontece que logo no começo o assessor de investimento já me passou fundo de investimento furado e acabei perdendo dinheiro, me traumatizei com a XP e saí. Mas afora isso, não tenho o que reclamar da XP. E finalmente o BTG, que é uma corretora super completa, raramente dá alguma instabilidade no home broker, só que você terá a corretagem. Para zerar a corretagem, você precisa falar com um escritório de assessoria de investimento que verifique ali qual seria o valor mínimo para eventualmente zerar a corretagem. Outra pergunta aqui, já que estão perguntando para mim a respeito de opções, talvez eu faça mais vídeos a respeito da matéria. Deixe aqui nos comentários se você estiver interessado. Já usou a estratégia do pozinho? Recomenda? Primeiro ponto, o que seria a estratégia do pozinho? Ela foi trazida ao Brasil pelo Fernando Rocho, que é uma referência em opções aqui no país. E essa estratégia consiste no seguinte: comprar opções de compra ou de venda mensalmente, inicialmente essa seria a proposta, mas opções completamente desacreditadas pelo mercado. Opções que valem pequenos centavos, 1 centavo, 2 centavos. Ou seja, são opções com strike, ou seja, um preço de exercício muito longe do preço atual de mercado do ativo objeto. Ou seja, uma opção muito fora do dinheiro, está muito longe. Por isso que ela vale muito pouquinho, o mercado não acredita que o ativo vai subir muito ou vai descer muito até chegar naquele strike. Por isso a opção está valendo muito pouco, 1 centavo, 2 centavos. Então veja só, vou demonstrar aqui para você o que seria uma opção muito fora do dinheiro, um pozinho. Por que pozinho? Porque no geral ela vai virar pó. Veja só, aqui estou com grade de cotações de opções da Vale. O mercado está fechado, mas temos aqui o último preço exercido no mercado. A Vale está cotada aqui a R$ 68,89. Esse é o preço do ativo objeto. Aqui para cima e aqui para baixo, temos o que? Os strikes das opções, conforme o preço da ação vai subindo ou vai descendo. Vou puxar aqui bem para cima e veja aqui opções que começam a valer 2 centavos ou 1 centavo, conforme o último preço praticado pelo mercado. São opções que têm como preço de exercício para a Vale R$ 55,00. Mas aqui estou falando das puts, que são opções de venda, em que o comprador da opção está torcendo, está apostando que a ação caia. Por isso que a opção vale só 1 centavo. Então, se você vai comprar aqui esse tipo de opção, você consegue acumular um sem número de opções. Porque, afinal de contas, imagine só quanto que você não ia ter que gastar para acumular 10.000 ações de Vale. Vamos lá, 10.000 ações de Vale vezes R$ 68,00. Seriam R$ 680 mil. É um valor considerável. Agora, para você acumular 10.000 opções a 2 centavos, vamos pegar esse aqui com strike de 55,53, 10.000 vezes 2 centavos. R$ 200 reais. Você acumula 10.000 opções de Vale com strike de 55,53. Opções de venda. Agora, se eu vou pelo caminho da compra, eu acho que a Vale vai subir muito. Aqui começam as opções de compra com strike absurdo. Seria de R$ 83,00. Então, você compra 1 centavo apostando que Vale subirá até R$ 83,00, mas isso tem um prazo, por isso pozinho. Então vai depender do vencimento. Essa grade de cotações aqui leva em conta vencimento de 9 dias úteis. Qual a probabilidade de Vale cair para R$ 53, R$ 55,00 ou subir para R$ 80,00 em apenas 9 dias úteis, 9 pregões da bolsa? A probabilidade é muito pequena, por isso que a opção é desacreditada. Por isso que ela tende a virar pó. Acontece que se você acertar, se eventualmente tiver um super rally na semana, nos últimos dias em Vale, ou uma super queda forte, um derretimento absurdo em Vale nesse período, você que apostou nessas opções pozinhos, você vai ter uma super valorização. Pode acontecer de você ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, até mais do que 10.000%. Então você coloca R$ 500, R$ 1.000 e transforma esses R$ 1.000 em 10, 20, 100 mil reais. Isso pode acontecer. Acontece que na maioria das vezes, realmente a sua opção vai virar pó e você vai ficar queimando dinheiro mensalmente. Quando que funciona essa estratégia? Quando há eventos específicos, por exemplo, eleições. Quando você consegue acertar o cenário das eleições, quem vai ganhar as eleições, e aí geralmente Vale e Petrobras têm alta volatilidade, assim como o Banco do Brasil. Ou quando você compra essas opções com prazo muito longo, opções longas, por exemplo,
Se você for aqui de novo na grade de cotações, você tem opções aqui com vencimento em 326 dias úteis. E aí, esse tipo de opção longa aqui, você não vai conseguir ganhar tanto dinheiro se você acertar essas opções de prazo curto, mas vai conseguir ganhar 100% ou até um pouco mais do que isso. Mas o pozinho mesmo se baseia nessas opções mais curtas, porque elas que vão gerar essa explosão de valorização caso você acerte o cenário. Mas veja a ultra especulação dessa estratégia. E há que se ressaltar que você vai ficar queimando por muito tempo dinheiro. Você pode passar anos tentando acertar um cenário e só queimando dinheiro. Por isso eu não faço isso na prática. Pode fazer sentido você tentar fazer isso, como eu disse, num grande evento em que você consiga acertar o cenário das eleições ou pandemia. Quando aconteceu a pandemia, foi um cenário que era possível você prever, porque a pandemia primeiro surgiu lá fora do país. Se você tivesse comprado opções de venda antes que ela chegasse no Brasil, prevendo que ela chegaria no Brasil, você teria ganhado um bom dinheiro, mas só nesses casos especiais. E uma última pergunta. Para quem tem 1,5 milhão, vale investir só em fundos imobiliários para viver com 10 a 12 mil de renda mensal? Vamos lá então para os fundos imobiliários. Fazer aqui uma conta. Ele está dizendo que tem 1,5 milhão e que pretende ter no mínimo 10 mil reais por mês para viver. Portanto, ele quer o quê? 120 mil reais por ano, 10 mil por mês no mínimo. Portanto, ele precisa de uma rentabilidade só de dividendo de 8% ao ano. Daria 120 mil reais. Então, ele precisa que a carteira de fundos imobiliários que ele irá montar renda pelo menos 8% ao ano. Isso é possível? Sim, é possível, desde que ele compre apenas fundos que estejam mais descontados e fundos imobiliários de papel, porque os de papel conseguem bater 8% com facilidade. Então, por exemplo, o HGLG é um fundo que provavelmente nesses preços baterá 8% com facilidade. Fundos de papel focados em IPCA, que deve subir muito, principalmente a partir dos próximos meses e principalmente a partir de 2025. Então, sim, é possível conseguir essa renda mensal com fundos imobiliários de forma imediata. Mas qual é o grande problema de fazer isso? É que você não vai conseguir, de forma sustentável, manter essa renda. Como assim? É que nesse caso, para conseguir uma média de 8% na sua carteira, você vai ter que extrair completamente a renda gerada pelo seu patrimônio, pelos seus investimentos. E, exceto se você já tiver com uma idade de 65 anos mais, você precisa se preocupar com a inflação. Por que você precisa se preocupar com a inflação? Porque, de um lado, você tem a garantia de que o Estado vai inflacionar o seu dinheiro. Isso é garantido, afinal de contas, nós temos o sistema de metas de inflação. O Estado está dizendo que vai inflacionar o seu dinheiro. Isso é certo. Agora, não é certo que a cota do fundo imobiliário irá se valorizar de acordo com a inflação. E também não é certo, não há certeza nenhuma, de que os dividendos também irão acompanhar os efeitos da inflação. Por que eu digo isso? Porque, por mais que os contratos de locação tenham os índices de inflação, ou os CRIs estejam também vinculados a índices de inflação, existem percalços no meio do caminho. No caso dos fundos de papel, você pode ter uma crise que faça com que haja um alto índice de inadimplência na carteira de CRIs, isso vai reduzir os dividendos. Você pode ter nos fundos de tijolos um cenário de alta vacância, fazendo com que a renda desses fundos caia. Então você provavelmente terá alguns percalços no meio do caminho. Em razão disso, você terá uma renda reduzida, ou uma renda que eventualmente não consiga em um ano ou outro acompanhar a inflação. E aí você vai se frustrar. Por isso, o ideal, exceto se você já estiver com mais de 65 anos de idade, é você reinvestir ao menos uma parte desses dividendos, principalmente os dividendos dos fundos de papel. Aqui é essencial, porque os fundos de papel sequer irão se valorizar de acordo com a inflação. Todo o rendimento produzido pelo fundo de papel, teoricamente, deve estar nos rendimentos. Então, nos fundos de papel, é quase que obrigatório você reinvestir os dividendos, parte deles. Eu considero uma taxa ideal de 50%. Já nos fundos de tijolos, você deve também reinvestir o máximo possível, o máximo que der. De tal modo que, no mínimo, sendo conservador, mesmo que a sua carteira gere 8% ou até 9% ao ano de dividendos, você teria que pegar 3% dessa rentabilidade e reinvestir, e sobraria só 6%. Então, 1,5 milhão vezes 0,06%, você teria 90 mil reais, que dividido por 12 daria 7.500 reais. Então não é que estou sendo pessimista, só estou te dando uma visão realística do assunto, para que você não se frustre lá na frente. Então hoje 1,5 milhão só em fundos imobiliários teria uma renda sustentável de 7 a 7.500 reais por mês. Isso você poderia viver de renda. Portanto, para você ter uma renda sustentável com fundos imobiliários, chegando a 10 mil reais, você antes precisa chegar a 2 milhões de reais de patrimônio. Como que você faz isso? Você pode, eventualmente, se quiser, colocar tudo em fundos imobiliários.
e ir reinvestindo todos os dividendos gerados até que se chegue a 2 milhões com essa renda de 10 mil sustentável, que seria o quê? Seria 6% em relação ao todo de 2 milhões. Valendo ressaltar que mesmo assim, poderá haver anos em que a sua renda venha a diminuir por conta das crises que ocorrem aí no nosso mercado e na nossa economia. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 80 aulas já produzidas, lives exclusivas e tem a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual seria a pergunta que você gostaria de ter respondida no próximo vídeo do nosso quadro Mirai Responde? E já me segue no Instagram para encaminhar a sua pergunta na caixinha de perguntas que eu deixo aberta no sábado até o domingo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!